do Senhor, irmão? Amém, irmãos. Bom, irmãos, eu queria só falar, né? Quando a Andréia me chamou para trazer uma palavra no final da festividade, eu falei assim, meu Deus, o que eu vou falar? Quem sou eu para trazer uma palavra terminando a festividade? Mas antes mesmo dela me chamar, o Senhor já tinha falado comigo, dando uma palavra que diz assim, quando Paulo falou, se prego o Evangelho, não tenho do que me envergonhar, porque em mim é imposto esta obrigação. E ai de mim se eu não pregar, porque se prego de boa vontade, receberei galardão. Porém, se não, ainda assim eu tenho que pregar, né? Ainda assim sou dispenseiro do Senhor, a serviço do Senhor. Então eu falei assim, ai meu Deus, eu não posso falar não. Como a Samara diz, quando Deus manda, a gente tem que obedecer. Mas eu espero que os irmãos... falar para os irmãos poderem assentar. E vou estar lendo, né, o tema da festividade que fala assim: quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Irmãos, quando Davi escreveu esse salmo, 3 meses antes, né, ele tinha presenciado uma tragédia. Qual era essa tragédia? Quando ele decidiu levar a Arca da Aliança para Jerusalém, né, e levando a Arca da Aliança para Jerusalém, houve um acidente. Primeiro porque ele não obedeceu o jeito que deveria levar, porque os sacerdotes que tinham que levar aquela arca e de forma diferente, e ele quis mudar, quis fazer do jeito dele. Ele fez o quê? Ele pegou os bois, fez um carro e fez com que aqueles bois dentro de um carro levassem a arca para Jerusalém. Porém, o que aconteceu? Houve um acidente, né? A arca, os bois tropeçaram e a arca ia cair. E um dos homens que acompanhava aquele cortejo tentou segurar a arca, e na mesma hora, ao tocar na arca, ele morreu. O Senhor feriu e ele morreu. E o que eu entendi, né, com essa palavra, quando Davi fala, quem subirá ao monte do Senhor e quem há de permanecer? Aqui eu entendo, irmãos, que não é de qualquer jeito que nós entramos na presença do Senhor. O Davi fala que não é de qualquer jeito que entramos na presença de um Deus santo, que não é de qualquer forma que nós servimos ao Senhor. Tem que haver santidade, tem que haver entrega. A santificação, ela fala que nós devemos ser separados das coisas profanas. Nós devemos largar aquilo que nos afasta de Deus e entrarmos na presença de Deus de forma santa, né? E como nós entramos na presença de Deus? A gente aprende que o monte, a subida ao monte, significa a nossa peregrinação aqui na terra, né? Nós caminhamos, nós subimos nesse monte todos os dias, nós damos passos e passos para subir e conseguir chegar até o alto, né? A nossa peregrinação é essa subida ao monte, só que não é de qualquer jeito. A gente tem que estar bem preparado, bem equipado. O alpinista, quando ele vai escalar uma montanha, ele tem que levar todos os equipamentos necessários que ele vai usar nessa subida. E nós também temos que estar bem equipados, bem preparados, para conseguirmos chegar no alto desse monte e entrarmos na presença de Deus. E como a gente se prepara, né? A gente sempre ouve falar isso aqui, mas mesmo ouvindo, muitas vezes a gente tem a dificuldade de fazer o quê? De ler a palavra, de jejuar, de orar. A gente sabe que quando Deus fala que a gente tem que ler a palavra, irmãos, é porque lendo a palavra a gente sabe que a gente vai conseguir, porque a gente vê vários exemplos na Bíblia que nos ensina daqueles que venceram porque obedeceram a Deus. A palavra, ela é luz para o nosso caminho. É através dela que nós iremos conseguir, que nós conseguiremos caminhar passo a passo em direção a Deus. E por que Deus fala da oração, né? A oração, eu ouvi esses dias que Deus, ele tem várias formas de falar com a gente. E a gente fica impressionado como Deus fala. Deus usa um irmão, Deus usa um vídeo, Deus usa um louvor, Deus usa um hino para falar com a gente. Mas existe uma forma de nós falarmos com Deus, que é através da oração. Não existe outro meio de falarmos com Deus através da oração. E por que o jejum? Porque quando a gente jejua, irmão, a gente mortifica a nossa carne. A gente tem vontade de fazer algo e a gente não pode, porque a gente está ali em obediência a Deus, não querendo fazer a nossa vontade, mas fazendo a vontade de Deus. E é dessa forma que nós conseguimos nos santificar. É dessa forma que nós conseguimos chegar até Deus da forma que Ele quer, né? Essa semana, o Senhor tem falado muito ao meu coração em relação de que muitos estão na igreja e acham que vão ser salvos, irmãos, porque vivem de qualquer jeito. Não é por eu cantar bem, não é por eu falar
é por eu pular, girar, não é por isso que, não é isso que vai me fazer entrar no reino dos céus, mas é o meu coração limpo, é o meu coração puro. Quando Deus fala aqui, quando Davi fala aqui das mãos limpas e o coração puro, as mãos limpas significa toda a nossa atitude, toda a nossa conduta, todo o nosso testemunho, e é onde me faz pensar que testemunho eu tenho dado, né? Porque as pessoas gostam muito de falar, mas a gente sabe o quê? Que não é muito falar que vai convencer uma pessoa, um ímpio, e sim o nosso testemunho, é aquilo que eu faço, né? Que isso vai ser a diferença. E o que a gente vê hoje em dia, né? As pessoas entrando com o coração, com sentimentos ruins. Assim, irmãos, eu tive muita dificuldade de receber essa palavra, porque esses dias tenho visto muitos irmãos magoados, muitas pessoas com o coração ali triste, né? Por alguma coisa que o irmão falou, por alguma coisa que o irmão fez, e aquilo ali tem entristecido o coração do irmão. E a gente confunde muito em achar que pecar é só o que aquelas pessoas que estão no mundo fazem, que é roubar, que é matar, que é assassinar, que é adulterar. E só que Jesus, ele fala o quê? Se eu tenho raiva do meu irmão, eu sou considerado assassino. Muitos têm perdido o quê? Não têm entendido que a forma que eu procedo, a forma que eu ajo, será que a minha conduta tem sido de acordo com a vontade de Deus? Né? Então, o que acontece, irmãos? A gente percebe aqui também que Jesus é muito difícil, não é fácil servir Jesus, não é fácil servir a Deus. Às vezes a gente até entristece, muitos acabam desistindo por achar que nunca vai conseguir servir a Deus. Eu nunca vou conseguir fazer aquilo que Deus quer, porque eu falo assim, meu Deus, o que Deus pode fazer, eu sei que Ele vai fazer a parte dele, mas quando chegar a minha parte, será que eu vou conseguir fazer? E muitos têm desistido porque olha para si e fala assim, eu nunca vou conseguir. Mas o Senhor, Ele sempre teve um plano de salvação, né? Que é através de Jesus. Eu acho lindo quando Jesus fala assim, olha, reúne os seus discípulos e fala assim, olha, eu vou preparar um caminho. E Tomé pergunta, mestre, como saberemos o caminho? E ele fala, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E ninguém chegará ao Pai senão através de mim. Então, enquanto nós estivermos com Cristo, Ele é o nosso caminho, é Ele que nos conduzirá na subida desse monte, é Ele que nos fará entrar na presença do Senhor, do Santo dos Santos, irmãos. É fácil? Não é fácil, mas quando nós entramos aqui na casa do Senhor, nós ouvimos uma palavra de exortação, ouvimos uma palavra que o Senhor tem falado ao nosso coração, a gente tem que receber. Muitos não conseguem receber porque acham que não tem nada de errado com ele, mas nós temos que sempre o quê? Quando a palavra diz, examina-se o homem a si mesmo, todas as vezes nós temos que olhar para nós e falar, Senhor, eu estou te adorando, a minha vida tem sido de acordo com a tua vontade, aquilo que o Senhor tem esperado de mim eu tenho feito. Se eu não tenho feito, me ajuda porque está difícil, irmão. Mas o Senhor, Ele está aqui, Ele dá receita, o que você precisa fazer. Porque, mais uma vez, ler a palavra, jejuar e orar, porque toda vez que nós fazemos isso, nós mortificamos a nossa carne e fazemos a vontade de Deus. E a gente observa também, irmãos, que quando Deus fala diante de Deus, lá em Jeremias 2:22 fala assim, a tua iniquidade, ainda que te laves, o teu pecado estará diante de mim. Então, assim, não é por mérito nosso que nós conseguimos apresentarmos diante de Deus como aprovados, mas é através de Jesus, né? A intenção de Deus, eu fico pensando assim, muitos acham que vai ser de qualquer jeito. Eu aceitei Jesus, eu vou para a igreja, eu leio a Bíblia de vez em quando, eu até jejuo uma vez por semana, acho que vai ser de qualquer jeito. Aí o Senhor me faz lembrar lá na saída do povo de Israel do Egito, né? Irmãos, a intenção de Deus, quando libertou aquele povo, era que todos entrassem na terra prometida, todos, mas só 2 entraram. É onde eu vejo que a salvação é para todos, mas não vão ser todos que vão entrar no reino dos céus, porque o Senhor, Ele tem nos advertido, olha, não é de qualquer jeito. Como a irmã falou, sem santificação, ninguém verá Deus e não vai ver, irmãos. Naquele grande dia, lá em
Mateus 7:21 fala assim: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Então nós temos que pensar: Senhor, eu estou fazendo a tua vontade? Eu estou fazendo aquilo que o Senhor quer que eu faça? Porque, irmãos, o Senhor, Ele tem falado, Ele tem usado pessoas para nos advertir, para nos exortar, e a gente tem que estar com o coração aberto, não achar que a exortação está sendo para o meu irmão, não, está sendo para minha irmã, porque eu não faço isso, eu estou na igreja sempre, mas o seu coração como é que está? Né? O irmão pode não ver o meu coração, mas Deus vê o meu coração, Ele sabe que sentimento tem nascido dentro aqui, Ele fala, Ele conhece. Não adianta eu querer esconder, eu posso botar a melhor roupa que for, né? Eu acho, nossa, tá bonita, tá arrumada, mas Deus está vendo o meu coração. Eu não quero me apresentar diante do Senhor como sepulcro caiado, né? Então depende de nós. Quando Deus fala assim, olha, desce a casa do olheiro, eu tenho que ter uma atitude minha, eu preciso descer até a casa do olheiro para que ele venha quebrar, como a gente ouviu esses dias, né? Que ele venha quebrar o vaso, para quando a gente entrar na igreja e receber a unção dele, o azeite não venha vazar. Isso sempre vem na minha cabeça, por quê? Porque tem dia, tem domingo que é uma maravilha, que é uma, né? A gente se sente ali, nossa, não, eu vou conseguir, essa semana eu vou conseguir do jeito que Deus quer. Eu vou ler mais, eu vou falar mais, eu vou falar mais do amor de Deus, eu vou jejuar, eu vou orar, e vou estar essa semana você esteja assim, não, meu Deus, eu não fiz nada daquilo que o Senhor esperava de mim. Irmãos, para estar finalizando, né, que é uma breve mensagem, eu queria compartilhar com os irmãos aquilo que o Senhor tem falado no meu coração, né? O Senhor, quando Ele olha para mim e para você, Ele não vê quem nós somos, mas Ele vê o que nós seremos, com o corpo glorificado, onde nós estaremos diante dEle, né, adorando em espírito e em verdade. E vai ser muito triste a gente ver aqueles que não estão conseguindo. O nosso papel como irmão, como cristão, é ajudar aqueles que estão fracos, né? E a gente vê muitas pessoas fracas, desanimadas dentro da igreja, em vez de ajudar a levantar, em vez de usarmos as nossas mãos limpas e levantar o irmão, a gente acaba derrubando, né? Fazendo com que ele saia mais rápido da presença do Senhor. E não é isso que o Senhor quer, porque naquele dia Ele vai lá, olha o que você fez. Tudo aquilo que nós fazemos, o Senhor está escrevendo lá no livro dele. E nós iremos prestar conta dele para Ele. E às vezes a gente esquece disso. Não, mas eu já estou salvo. Eu já vou entrar no céu. Mas não vai ser de qualquer jeito, né? Quando Ele fala quem subirá, a gente até consegue caminhar, subir. Mas quem há de permanecer nele? Muitos não conseguem permanecer e muito menos conseguirão entrar, né? Então assim, irmãos, eu queria estar finalizando, deixando lá Mateus 25, quando fala do grande julgamento. Quando vier o Filho do Homem, na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se sentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele separará um dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas, e porá as ovelhas à sua mão direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na porta do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E quem vai nos ajudar a entrar nesse reino é o nosso Rei da Glória, é o nosso Jesus, o nosso Salvador, aquele que não desistiu e nem tem desistido de nós. Mas nós temos que fazer o nosso papel, nós temos que fazer a nossa parte. O que, irmãos? Nos santificarmos a cada dia, fazer com que renunciemos à nossa carne. Eu, por mim mesmo, eu falei assim: meu Deus, eu não quero pregar, eu não quero ir lá na frente, eu não quero trazer a palavra, por quê? Porque eu não quero. Mas o Senhor, é necessário que eu obedeça, é necessário eu não fazer a minha vontade.